Existe pecadinho e pecadão? Existe algum tipo de diferença entre um pecado e outro? Ou será que diante de Deus todo pecado é igual, pecado é pecado? O que eu penso sobre isso? Eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Mas antes, eu quero me apresentar. Eu me chamo Auli, sou pastor e no meu canal eu quero compartilhar toda semana vídeos que vão abençoar a tua vida, tua casa, tua família. Você que é uma pessoa do bem, que está buscando se tornar uma pessoa melhor, cada vez mais parecida com Jesus, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Ativa também o sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar um conteúdo novo. E se você puder me dar uma força, deixa também um like se esse vídeo acrescentar na sua vida de alguma forma, porque assim eu consigo fazer com que o YouTube recomende o meu vídeo para mais e mais pessoas e a gente consiga alcançar mais pessoas com essa mensagem, tá bom? Deixa nos comentários, antes de continuar o vídeo, qual é a tua opinião sobre esse assunto. Bom, o que a Bíblia diz a respeito do pecado? Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz que os nossos pecados eles nos separam de Deus. Sabemos também, com base em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Algo morre na sua vida toda vez que você peca. Isso se aplica a todo tipo de pecado. Mas eu creio que sim, existe diferença entre pecado e pecado. Existe sim pecadinho e pecadão em relação ao seu tipo e em relação às suas consequências. E é sobre isso que eu quero te explicar nesse vídeo. Primeiro, nós precisamos entender definitivamente as consequências e a gravidade do pecado nas nossas vidas. Primeiro já foi falado. Ele causa uma separação entre nós e Deus. Em Gênesis capítulo 3, nós lemos que depois do pecado original de Adão e Eva, eles foram retirados do jardim do Éden, ou seja, eles foram retirados de um lugar de bênção, de prosperidade, preparado por Deus para que eles habitassem. Eles receberam consequências graves pelo erro, pelo pecado que eles cometeram, desobedecendo uma ordem direta do Senhor. Então há essa separação entre nós e Deus. Quanto mais nós pecamos, quanto mais nós mergulhamos numa vida de rebeldia, de pecado contra Deus, mais nós nos afastamos da presença de Deus e das bênçãos que Ele quer derramar sobre a tua vida. Em segundo lugar, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado ele gera morte na nossa vida, uma morte, seja ela física, emocional ou espiritual. Algo morre toda vez que você peca. O pecado, ele também pode destruir relacionamentos na tua vida. Por exemplo, Caim e Abel. A Bíblia nos fala sobre esses dois irmãos, onde Caim matou Abel por inveja. A inveja, ela é fruto do pecado acolhido no nosso coração. Jesus alerta Caim sobre isso. Se você fizer o certo, você não vai ser abençoado. Você precisa resistir ao pecado. Ele não resistiu. Ele foi tomado por inveja e ele acabou matando seu irmão, destruindo uma família, destruindo relacionamentos. Talvez você tenha passado por muitas dificuldades nos seus relacionamentos e você não percebe que isso é consequência muitas vezes de pecados que você tem acolhido no seu coração ou que você tem cometido, seja através de atitude, de omissão ou de palavras. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. O pecado, ele nos escraviza. A palavra diz que você se torna escravo de quem você obedece. Toda vez que você escolhe obedecer os seus desejos, você se torna um escravo dele. O mundo ele tenta enganar a gente o tempo todo, dizendo que se a gente faz aquilo que a gente quer fazer, a gente é livre, que isso é liberdade, fazer o que você quer, ser dono das suas regras, ser dono do seu corpo, ser dono do seu destino. Mas isso é uma grande mentira. Toda vez que nós obedecemos alguma coisa, seja ela os nossos próprios pensamentos, ideias e desejos, nós nos tornamos escravos disso. Então, é preciso que você reflita. Todo pecado, ele quer te escravizar. Ele quer te dominar, ele quer te prender naquilo. Talvez você ache que você é livre, que quando você quiser você para com algum comportamento, com alguma atitude, mas a verdade é que não. Quanto mais você pratica e dá vazão a isso, a esse sentimento, a essa atitude, mais você se torna escravo desse pecado e das consequências desse pecado. O pecado ele também gera um impacto sobre toda a criação. Muitas pessoas questionam, onde está Deus no meio das guerras? Onde está Deus que não vê
pessoas sendo violentadas, abusadas. Onde está Deus que não vê a miséria e a fome no mundo? A verdade é que Deus continua soberano e no controle de todas as coisas. Mas todos esses desastres que nós vemos são consequência do pecado da humanidade. Você talvez não perceba, mas de alguma forma os teus pecados, eles têm também um impacto que é universal. No versículo 13 de Isaías capítulo 59, nós conseguimos identificar pelo menos 5 tipos de pecados sendo listados num único versículo. E eu quero falar sobre isso com você. Talvez essa lista não esteja esgotada, mas ela nos dá uma boa noção de que existem sim diferentes tipos de pecado. O primeiro pecado é o pecado de rebeldia. Rebeldia é toda atitude que nós temos que é explicitamente contrária à vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando você sabe aquilo que Deus espera que você faça, quando você sabe o que é certo de se fazer e você faz aquilo que você quer em detrimento daquilo que é o certo a se fazer, você está cometendo um pecado de rebeldia. Você está se rebelando contra Deus. Você está conscientemente tomando uma atitude, um comportamento que é contrário à vontade de Deus para a sua vida. Identificamos também que a omissão é um pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, por exemplo, você que é cristão sabe da importância de ter tempo a sós com Deus todos os dias, orando, lendo a Bíblia, louvando. Toda vez que você não faz isso, você comete um pecado. Você sabe que aquilo é o que você devia fazer e você não fez, pecou. Toda vez que Deus manda você ajudar alguém, você dá uma palavra para alguém e você não faz, você está pecando. Você peca quando você transgride uma lei de Deus, mas você também peca quando você deixa de cumprir aquilo que Deus espera que você faça. Omissão também é um tipo de pecado. Existe o pecado de influência, que é quando nós levamos outras pessoas a cair. Olha o que Jesus vai dizer: qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, talvez você não pecou diretamente, mas você levou alguém a pecar. Você, por exemplo, decidiu tomar álcool com os seus amigos. E para você aquilo talvez não foi considerado um pecado, mas isso levou o teu amigo a um vício de álcool. Isso levou o teu amigo a beber num determinado momento e adulterar a sua esposa. Você pode talvez pensar, é a vida dele, eu não tenho nada a ver com isso, mas a Bíblia discorda disso. Você cometeu um pecado de influência, você levou o seu irmão a tropeçar, você levou o seu irmão a pecar, e isso é grave diante do Senhor. Existe também um tipo de pecado que é o pecado de palavra. Talvez você possa não ter tido uma atitude contrária à vontade de Deus diretamente. Talvez você possa não ter deixado de fazer nada daquilo que Deus mandou você fazer. Talvez você não influenciou ninguém a pecar diretamente, mas talvez você está pecando através das suas palavras. Deus, ele dá muita importância para as palavras que saem da nossa boca. A Bíblia também é clara em relação a isso. Ela diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Você pode estar pecando através das suas palavras. Quando você age com grosseria, quando você fala sem pensar, quando você fala sem consideração com o seu próximo, quando você blasfema contra Deus, quando você debocha das coisas de Deus, você está cometendo um pecado de palavra. Mas existe também o pecado de pensamento. Jesus, ele vai dizer que a nossa justiça, ela tem que exceder muito a justiça dos escribas e dos fariseus. A lei, por exemplo, dizia: não adulterarás. Mas Jesus, ele diz: se você cometer adultério no teu pensamento, você já pecou, você está errado. Se você inveja, se você acolhe no seu coração sentimentos de amargura, de rancor, sentimentos de ódio, de ira, sentimentos que não vêm do Senhor, você está pecando. É o pecado de pensamento. Você pensou em pecar, você já pecou. Pensou em matar alguém, já pecou.
pensou em fazer algo que não condiz com aquilo que Deus espera que você faça. Você pecou também. Então eu quero que você perceba, existem vários tipos de pecado diferentes. E aqui a gente não está falando que para cada tipo de pecado você vai ter um alívio da parte do Senhor. Não, eu quero repetir, o salário do pecado é a morte. O pecado ele te separa de Deus, todos eles. Agora, eles se diferenciam nos tipos e bem nas suas consequências. Cada tipo de pecado vai gerar uma consequência diferente. Basta que a gente observe como funciona a lei dos homens. Para cada tipo de crime cometido, você tem uma penalidade e uma consequência diferente. Então, por exemplo, quando eu peco no meu pensamento, quando um homem, por exemplo, pensa em adulterar a sua esposa, ele cometeu um pecado no seu pensamento. Ele cobiçou uma pessoa que não é a sua esposa ou seu marido. Isso é um pecado. Isso tem uma consequência espiritual. Agora, quando essa pessoa de fato comete adultério, a consequência é muito diferente, porque ela vai causar muito mais danos consequentemente, os frutos colhidos serão diferentes. Essa é a lei da semeadura. A palavra de Deus diz que aquilo que você semear, certamente você colherá. Então a gente está falando de consequência. E cada tipo de pecado, ele vai ter um tipo de consequência diferente. Então, é muito importante que você reflita nisso, que você reflita nas consequências daquilo que você tem falado, pensado, feito, deixado de fazer, ou naquilo que você tem influenciado outras pessoas a fazer. Será que você tem observado toda essa abrangência do pecado na sua vida? Será que você tem sido capaz de compreender as consequências que você tem colhido na sua vida diante de cada tipo de pecado que você tem cometido contra o Senhor? Bom, existe pecadinho e pecadão. As consequências são diferentes e você precisa refletir sobre cada uma delas antes de agir de uma forma contrária àquilo que o Senhor espera que você faça. Me diz nos comentários o que você pensa sobre isso. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilha com mais pessoas para que a gente possa impactar essas pessoas com a mensagem de Jesus.